Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, aproveita a oportunidade para conhecer o nosso material, depois deixa aí o seu comentário, a sua sugestão pra gente, beleza? Se você já é de casa, bem-vindo de volta. O nosso bate-papo de hoje, a nossa resenha vai ser sobre quadrinhos e a gente vai conversar aqui sobre Neonomicon, a obra do Alan Moore e do Jason Burrows, publicada aqui no Brasil pela Panini e lá fora pela Avatar Press, beleza? Eu tô aqui com a versão encadernada que saiu em 2020. Antes disso, a própria Panini tinha lançado um encadernado em capa cartão em 2012, que por algum motivo obscuro fugiu completamente do meu radar, então só fui descobrir a obra já nesta versão. Aqui a gente tem aproximadamente 184 páginas e duas histórias compiladas, o Pátio e Neonomicon. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tentando não dar muitos spoilers e evitando de mostrar certas partes, porque assim, é uma história definitivamente voltada para o público adulto, tá? Então se você por acaso se interessar em ler, saiba que aqui dentro você vai encontrar, além dos temas próprios de Lovecraft, né, de loucura e tal, você vai ter violência e sexo explícito, tá? Demonstrado de forma bem gráfica mesmo. Mas assim, não é um quadrinho erótico, pelo contrário, tá? A história é toda montada de uma forma em que esses elementos eles se encaixem perfeitamente na trama, mas de qualquer modo é preciso fazer essa ressalva, beleza? Então vamos lá. Bom, começando pela primeira história, o Pátio, ela saiu lá fora originalmente em duas edições publicadas em 2003. O Pátio é baseado num conto que o Alan Moore tinha escrito mais ou menos ali em 1994, e esse conto foi transformado em quadrinhos. E ele vai servir como prólogo para a história principal, que é o Neonomicon, tá? História principal desta edição. Vocês já vão entender o que eu estou falando mais na frente. Então, olha só. O que trata o Pátio? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, já da revista. Olha só. A abertura aqui com a arte do Jason Burrows está bem bacana, bem legal. O Pátio, ele vai tratar basicamente da história deste personagem aqui, Aldo Sachs, que é um investigador do FBI. Ele tem a incumbência de investigar 3 assassinatos ritualísticos que aparentemente não tem conexão nenhuma entre eles, mas ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem um método específico e meio fora da casinha, assim, então ele consegue alguns avanços, né, nessa investigação. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha, e essa investigação acaba levando o Aldo para a cidade de Red Hook, que para os fãs de H.P. Lovecraft, né, sabem que é uma cidade famosa e tal, presente em algumas histórias do autor. E lá em Red Hook, a investigação dos assassinatos acaba indo para um outro lado, envolvendo também uma questão de tráfico de drogas, né? A presença de um clube, daqueles clubes de sexo, drogas e rock and roll, vamos colocar dessa maneira, né? Que é o Clube Zootic, onde você vai ter aqui várias referências, né, Lovecraft. O nome da banda são os Gatos de Ultar e tal, que é o nome de uma das histórias. A gente vai ter, assim, eu já ia passar batida aqui, olha, o nosso querido Johnny Carcosa, que também é um personagem recorrente nas histórias. Então, por conta dessa questão do tráfico, o Aldo acaba se aproximando do Johnny Carcosa. Olha aqui outra referência de Lovecraft, né? Pickman. Né? Aliás, a obra inteira, como é de praxe no Alan Moore, ele faz dezenas, incontáveis referências, algumas mais diretas, outras mais obscuras, à obra do Lovecraft. Inclusive, se você sacar alguma aqui mais obscura, coloca aí nos comentários pra gente discutir, beleza? Então, assim, conforme a investigação vai avançando, ele consegue se aproximar do Johnny Carcosa e, claro, em algum momento, ele vai acabar experimentando a tal da droga, Aclo, que está relacionada de alguma forma com essa história toda. E aí, meu amigo, é ladeira abaixo, né? É espiral da loucura mesmo. Só para vocês terem uma palhinha aqui da arte do Jason Burrows, que está muito legal, né? E o nosso Aldo Sachs, nosso personagem principal dessa primeira história, vai acabar se tornando ele mesmo um assassino. E aqui eu vou dar esses spoilers porque, como eu falei, essa história é o prólogo para o Neonomicon, né? O Neonomicon ele vai começar algum tempo depois dos eventos mostrados aqui no Pátio, justamente com outros 2 agentes do FBI investigando o que aconteceu com o Aldo Sachs e tentando entender tanto o que aconteceu com ele quanto os antigos homicídios, né, que acabaram, continuaram não solucionados. Né? Então a gente vai ter aqui os agentes Lumper e a Meryl Breer, tá aqui, chegando na prisão justamente para conversar com o Aldo Sachs.
Só que eles chegam e o Aldo tá falando numa língua bizarra lá, que ninguém entende, que parece, né, coisa do outro mundo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha só. Mas, de novo, não sei se vai dar para ler. Para os iniciados na obra de H.P. Lovecraft, né, vão reconhecer algumas das palavras, algumas das frases, enfim. O lance aqui, as novas investigações sobre essa história vão, claro, primeiro refazer os passos do Aldo. Ou seja, eles vão retornar ao Clube Zootic, vão ter um entrevero lá com o Johnny Carcosa e tudo mais, só que eles vão ter uma pista nova, né? Vão perceber ao longo do lance toda a conexão com as obras do H.P. Lovecraft, né? Alguma coisa ali e tal, e vão acabar indo para Salem, que é outra cidade famosa nos Estados Unidos por conta dessas questões de sobrenatural e etc., a cidade das bruxas, esse tipo de coisa. E lá eles vão entrar em contato com um culto esotérico barra sexual. Aí a gente começa essa outra parte da história que eu tô falando, né? E aí vai misturar essa questão do conteúdo sexual com o conteúdo da obra do H.P. Lovecraft. Deixa eu mostrar aqui só um pouquinho, que ainda não é proibido para menores, né? Dele chegando no local, tendo contato com as pessoas de lá e tentando se infiltrar nesse culto. Agora, uma coisa que é interessante a gente comentar aqui, fazendo uma pausa na história em si, é que a maneira como o Alan Moore conta, além dele ser, claro, extremamente detalhista, extremamente cheio de referências nas coisas, faz uma pesquisa sempre muito extensa sobre o que ele vai escrever, mas é interessante notar como ele subverte algumas coisas da própria obra do Lovecraft. A gente sabe, não é segredo, Lovecraft tem muitos textos de cunho racista entre os seus contos e tudo mais, então a gente tem um dos personagens principais como sendo um investigador do FBI que é negro, a outra é uma mulher que também as mulheres não estão presentes nas histórias do Lovecraft, geralmente elas têm supostamente um conteúdo assexuado, inclusive, ou a parte desse conteúdo sexual seria extremamente subliminar nas histórias, existem várias vertentes para isso, enfim, não me cabe aqui entrar nessa seara, mas o Alan Moore subverte isso, já colocando dois personagens que, em princípio, afrontam as bases das histórias do Lovecraft. E aí ele segue adiante, né, contando a questão da investigação e tudo mais, e os agentes do FBI vão justamente se infiltrar nesse culto, e a gente vai ter as cenas de sexo gráfico e tal, enfim. E muitas criaturas do universo do Lovecraft também vão estar presentes aqui, como, por exemplo, os abissais. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Também de uma cena não proibida para menores, mas dá para imaginar o que vai acontecer daqui para frente. O detalhe aqui, a gente vai ter sequências longas, né, de tortura, de sofrimento e tal, algumas com base na questão sexual, e a agente Meryl vai ser submetida a tudo isso. Mas não pensem que isso é gratuito, como eu falei, tudo tem um motivo de estar ali na história, mas isso não faz com que as cenas sejam menos pesadas, tá? Então, estou fazendo essas ressalvas só para alertar quem por acaso, né, queira ler, já saiba mais ou menos o que vai encontrar. Agora, qual que é o lance aqui? Como eu falei, a gente vai ter diversas criaturas do universo Lovecraft aparecendo direto ou indiretamente aqui. A gente vai ter os abissais, culto de Dagon, vai ter Nyarlathotep, Cthulhu, enfim. Como eu falei, são incontáveis referências. E uma coisa interessante da gente comentar aqui, para já ir encaminhando para o final, é que posteriormente à publicação dessas obras aqui nos Estados Unidos, tem uma outra obra do Alan Moore que também está extremamente relacionada com Lovecraft, que é Providence. Essa é uma obra muito maior, são 12 edições, que também já saíram aqui no Brasil pela Panini. Eu até já comentei aqui no canal, vou deixar aqui no card quem quiser ver ou rever, mas sobre um outro enfoque, né? Eu comentei lá no HQ para RPG, então assim, como isso poderia ser usado como referência num RPG baseado em Cthulhu, tá? Mas o que é legal da gente entender? A história aqui do Necronomicon, ela serve tanto quanto um prólogo, como um desfecho pro Providence, ou melhor, corrigindo, ela vai servir como um prólogo, mas o desfecho para você entender o negócio todo vai estar lá em Providence. Ou seja, o ideal é você ler primeiro o Necronomicon, muito embora ela se passe no tempo contemporâneo e o Providence seja lá atrás, no passado, na década de 20 e tal, é melhor que você comece por aqui e depois passe para o Providence, porque o capítulo final do Providence, ele dá uma grande reviravolta e lá as duas histórias vão se cruzar. Então,
por isso que é interessante começar por aqui, porque se você começar primeiro por lá, você vai chegar no final e, mas peraí, quem é esse pessoal? O que está acontecendo aqui? Você não vai entender muito bem. Então é melhor ler primeiro isto aqui. Fora isso, para a gente já ir encerrando, o Pátio e Neonomicon são histórias mais concisas, mais dinâmicas e mais diretas. Apesar de toda a loucura do Lovecraft, que o Alan Moore reproduz muito bem, elas são muito mais concisas e diretas do que o Providence, por exemplo. Porque no Providence você vai acompanhar o personagem principal em toda aquela lenta descida rumo à loucura e tal. Aqui as coisas são mais diretas, são mais dinâmicas, sem deixar esses elementos de lado. Mas até porque assim, são menos edições, o Alan Moore tem menos tempo para viajar, vamos colocar dessa maneira. Então ele vai mais direto ao ponto. A gente não tem aquelas páginas todas de diário que a gente tem lá em Providence e tal, que vai descrevendo em minúcias, né, toda a derrocada do personagem rumo à loucura. Aqui não. Muita coisa também não é mostrada, né? Os personagens têm alguns saltos de tempo, mas nada que vá fazer com que você não entenda ou fique na dúvida. Como eu falei, a história é muito concisa, muito direta, e para quem curte, né, essa pegada do Lovecraft, e para quem curte as viagens do Alan Moore e tenta decifrar todas as referências que ele faz, é uma leitura bastante interessante, né? Apesar de que, para pessoas mais sensíveis, talvez essas partes que eu citei aqui de violência e tal, talvez tenham um gosto meio amargo, vamos colocar dessa maneira. E para a gente fechar aqui a edição, olha só, tem os extras com diversas capas extras que foram produzidas, né, para as edições originais lá, que foram reproduzidas aqui. Capas muito bonitas, salvo engano, todas elas do Jason Burrows, tá? Então, para vocês darem uma olhadinha também na arte dele, que está muito bacana nessa edição, ele consegue reproduzir muito bem, na minha opinião, esses cenários todos de loucura, esses ambientes hostis, né, gerados pelas obras do Lovecraft. Tem até essas capas aqui, olha, que eu achei bem legal, que vão imitar aquelas antigas revistas de terror, né, o Crypt, Tales from the Crypt e tal. Bem legal. Então, eu vou ficando por aqui. A nossa dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Com certeza, quem gosta de Lovecraft, aqui tem uma boa pedida, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário. Não deixa de conferir as sugestões de vídeos que vão aparecer aqui no final e a gente se encontra na próxima resenha.